Pessoal, impacto jovem. Já parou para pensar no impacto que a sua vida tem na vida de alguém? Na vida do Senhor, no reino do Senhor, na vida de alguma outra pessoa? Nós vamos ver aqui o impacto que ocorreu aqui na vida de um jovem. Marcos 14, lá no versículo 43, vai dizer assim: E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhes Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Seguia um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Deus, e pedimos que o Senhor semeie ela dentro do nosso coração, Deus, em nome de Jesus, para que a gente venha, meu Pai, a entendê-la e a praticá-la para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. Amém. Meninos e meninas, nós vivemos nos dias de hoje uma época em que os jovens, eles não querem ouvir esta palavra aqui, ó, compromisso. Ai, doeu os ouvidos, né? A palavra compromisso, hoje em dia, ela não está em moda. Por quê? Vou te dar aqui algumas possíveis respostas sobre isso. Talvez porque é mais importante curtir a vida do que se preocupar com ela. Vindo aqui na esquina ali tem um espetinho, né? E se for ver ali, tem muitos e muitos jovens ali. Para eles, estar ali é um compromisso. Para eles, estar ali é aquilo que eles acham que é mais importante para eles, que é viver a vida. Depois vão ser colhidas. As pessoas, os jovens hoje não querem ouvir a palavra compromisso porque talvez é mais importante curtir o momento vivido do que aquele que ainda virá. É o hoje que importa. É o hoje que nós vivemos. Amanhã Deus pertence. Amanhã Deus cuida. Talvez porque é chato e atrapalha os planos pessoais. Eu vou me comprometer com a igreja, né? Amanhã é domingo, amanhã eu quero fazer outras coisas. O Senhor espera um pouquinho. Eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero me divertir, eu quero ir para a roça, eu quero ir para a praia, seja qualquer coisa. Eu vou deixar a igreja, eu vou deixar o reino de Deus atrapalhar os meus planos pessoais? Não. Talvez porque compromisso gera responsabilidade e se parece com gente velha, com coisa de gente velha. Se nós formos pegar aí o estado em que a nossa denominação chegou hoje, é por causa daqueles que têm mais idade. E um dos diagnósticos que eu fiz aí, rodando aí em algumas igrejas, é que os velhos cansaram. Os cabeça branca cansaram. Agora eles querem aposentar, viajar, curtir os netos. E está na responsabilidade dos jovens prosseguir com a igreja, prosseguir com o crescimento da igreja. Mas muitos jovens não têm aceitado a missão que lhes foi dada. Por quê? Hoje nós vivemos na cultura do descartável. É por isso que a palavra compromisso, ela não existe mais no vocabulário do jovem. Os relacionamentos hoje são descartáveis. Você namora com um hoje, namora com outro amanhã. A alimentação é descartável. Eu quero comer, eu vou ali, eu compro um negócio, como e acabou. Eu vou lá no aplicativo, peço lá o meu açaí, como, acabou. É descartável. Os trabalhadores são descartáveis.
Se manda embora hoje, amanhã já está em outro lugar. A educação é descartável, a gente pode ver aí pelo nível de educação do nosso país. As pessoas pobres são descartáveis, porque vou me envolver com o pobre, vou me envolver com morador de rua, eu vou me envolver com algum tipo de ação social, né? A tecnologia é descartável, porque esse iPhone aí 57 Plus, né, Power Master aí, né, amanhã já vai ter um outro melhor do que ele. E você não vai querer mais esse aí, você vai querer o mais atualizado, né? O consumo nosso, ele é descartável, porque nós somos consumidores. Até dentro da igreja, nós somos consumidores. A gente chega aqui, ouve um louvor, não esboça nenhum tipo de reação com aquilo que está sendo cantado, com o nome de Jesus que está sendo elevado, ouve a palavra, vai embora, aquilo não faz diferença na nossa vida. Nós viramos consumidores de culto, consumidores da igreja. Esse texto aqui que nós acabamos de ler nos mostra a trama da traição de Judas. Com um beijo, entregou Jesus à morte. Dominado aí pelo pecado da avareza, abriu brecha para Satanás agir na vida dele, associou-se aos inimigos de Cristo, para poder trair ele, para poder prender ele. Agora veja que espécie de relacionamento Judas mantinha com Jesus e com os mestres da lei e líderes religiosos. Qual era o tipo de relacionamento que ele tinha? Não era um relacionamento de compromisso. Era um relacionamento descartável. Ó, vocês me pagam aí que eu entrego Jesus. Ah, nós não vamos te pagar não. Então, beleza, está aí. Ah, Jesus, não creio nisso não, vou entregar ele ali. Vou mandar prender ele. Um relacionamento descartável. 30 moedas de prata. Isso para aquela época não era nada. Isso para aquela época não valia mal um terreno. O envolvimento de Judas com Jesus, ele não era verdadeiro. E muitas vezes o nosso envolvimento com Deus, ele é como o envolvimento de Judas. Ele também não é verdadeiro. Por quê que não é verdadeiro? Porque nós não queremos compromisso. Porque nós não queremos nos envolver. Quando nos envolvemos, é um envolvimento superficial, que é trocado por qualquer outra coisa. Quantos jovens aqui da igreja, e que eu canso de puxar a orelha, eles poderiam estar aqui hoje. Envolvimento, compromisso. Quantos jovens que você conhece poderiam estar aqui hoje? Envolvimento, compromisso. Muitas vezes o nosso envolvimento com Deus é igual ao envolvimento de Judas. É um relacionamento descartável. Quando está bom, ok, esqueci. Quando está tudo ruim, quando eu quero passar no Enem, quando eu quero ir para a faculdade, aí eu vou me lembrar de Deus. Vou pedir para orar. Ora aí, pastor, para eu poder passar na faculdade. Ora aí, para eu poder passar no vestibular. Chega na maldita faculdade, o que esquece? Primeiro, do Senhor. Esquece da igreja. Muitas vezes o nosso relacionamento com Deus é igual ao de Judas. Mas esse texto também nos mostra a história de um jovem. Os estudiosos da Bíblia aí dizem que esse jovem talvez era o próprio evangelista Marcos que escreveu esse livro aqui. Provavelmente esse jovem aí, ele tinha mais ou menos 16 anos. Quem tem aqui 16 anos? Tem alguém com 16 anos? Menos de 16 tem. Pedro, pelo amor de Deus, Pedro, né? Júlia tem 15, né? A Júlia tem 15. Né? Acabei de perguntar para ela ali, cara. Você quer saber mais do que ela? Sei não, hein, varão? Vigia. Né? Então, o jovem de 16 anos. O que o jovem de 16 anos quer hoje em dia? Ele quer envolvimento com Deus? Ele quer o quê? Ele quer estudar. Eu contei aqui em público aqui o exemplo de um jovem nessa faixa etária que eu falei com ele esses dias. Ô filho, esquece tudo um pouquinho. Vão vir para a igreja, vão servir a Deus. Ah, pastor, não posso não, o Enem está chegando. Eu tenho que estudar, que eu tenho que passar. Mas o dia tem 24 horas. Pastor, mas se tivesse 25, 26 ou 27, eu ia também aproveitar para estudar. Então, um jovem de 16 anos hoje, ele não quer muito compromisso com Deus. E aqui era a idade dessa pessoa, desse jovem aqui. Talvez Marcos, talvez não. Quando esse incidente aconteceu, vejamos ali o que estava antecedendo a morte de Cristo. A cidade de Jerusalém estava vivendo a noite mais dramática da sua história. Jesus estava lá em Getsêmani. Quando pensa que não,
vem Judas liderando aí a turba, né? Liderando a turma dos sacerdotes e os soldados que iam prender Jesus. E naquela época não se ia de carro. Se fosse de carro, você ia hoje, né, com a sirene ligada. Naquela época era em cima de cavalos. Então imagina o barulho de vários cavalos, né, trotando. É trotando que fala, Carol? Você que é da roça lá? Trotando, né? Trotando, vários cavalos trotando. E aquele barulho, ele chamava a atenção das pessoas, né? Muitas pessoas eram movidas pela curiosidade, elas iam até a janela para ver o que estava acontecendo. Este jovem aqui, ele agiu de forma diferente. Talvez ele já estivesse deitado para poder dormir, porque naquela época as pessoas dormiam cedo e acordavam muito cedo também. Se fosse nos dias de hoje, talvez aquele jovem estaria jogando o seu Free Fire, o seu Call of Duty, ou até o FIFA. Estaria no seu quarto, com o computador ligado. Esse jovem estava na sua cama e ao ouvir os trotar não, como é que é? Agora eu vou ficar sempre pedindo opinião para ela. Ouvindo-os trotar? Ouvindo-os. Quando o jovem ouviu-os trotar. Quando aquele jovem ouviu os trotar daqueles cavalos, né? O que ele fez? O que é isso? Que barulho é esse? Então aquele jovem, ele não se conteve. Ele estava enrolado em um lençol. Ele deu um pulo da sua cama, pulou a janela da sua casa e foi ver de perto o que estava acontecendo. Ele se infiltrou no meio daqueles homens, no meio dos sacerdotes, no meio dos líderes religiosos que estavam indo prender Jesus. Ele não se apercebeu, né, que lençol não é roupa. Lençol é roupa, gente. Toalha é roupa. Isso não é roupa. Ele não percebeu que ele estava sem roupa. Ele não percebeu que estava indevidamente vestido. E que a qualquer hora ele poderia ser desmascarado. A qualquer hora ele podia ser denunciado. Exposto ali a um vexame. Então aquele jovem estava acompanhando aquela situação. Os cavalos iam trotando e ele ia atrás, olhando tudo. Ele estava fora da sua casa, vestido apenas com um lençol. E ele foi ágil para não deixar-se prender. E como que ele fugiu? Quando viram que ele estava ali sem roupa, de lençol. Foram pegar ele, de repente, pegaram no lençol, puxaram o lençol e aquele homem estava pelado. Aquele menino estava pelado. E ele fugiu assim, imagina a vergonha. Quem é que ia andar na rua pelado? Não são doidos, né? Pelo amor de Deus, faz isso não. Mas aquele jovem fugiu pelado. Por que ele fugiu pelado? Porque ele não queria se envolver com um problema que não era dele. Ele não queria se envolver com um problema que era de Jesus. Aí nós vemos dois envolvimentos totalmente diferentes aqui. Judas se envolveu com Jesus de uma forma descartável. Esse jovem, na primeira oportunidade que teve ali, ele fugiu. Por quê? Ele se envolveu com Jesus de uma forma curiosa. Aquele que se envolveu com Jesus de forma descartável, né, a primeira oportunidade que teve, entregou ele. Aquele que se envolveu com Jesus de forma curiosa, quando se viu em perigo, quando se viu correndo risco, né, fugiu. Só que fugiu nu. Porque aquele jovem ele só queria estar por dentro do acontecimento. Aquele jovem só queria ver o que estava acontecendo, como se ele fosse um paparazzi para poder pegar ali a imagem, se fosse nos dias de hoje, com a sua câmera, aquela lente desse tamanho assim, ele poder pegar a imagem de primeira mão. E poder depois vender essa foto, ou postar nas suas redes sociais. Nenhum dos dois relacionamentos são dignos de um cristão. Nem aquele que se relaciona com Cristo de forma descartável, nem aquele que se relaciona com Cristo de forma curiosa. Assim também é o envolvimento com a obra de Deus. O envolvimento com a obra de Deus, ela não pode ser descartável e muito menos de forma curiosa. Por quê? Jesus se relaciona conosco de forma íntima e duradoura. É íntima porque Ele está conosco. E é duradoura porque é para sempre. Quando morrer, vai continuar. Judas se envolveu de forma descartável, aquele jovem se envolveu
de forma curiosa. E muitas vezes é assim também que nós nos envolvemos com a obra do Senhor. Assim também deve ser a nossa obra, nosso envolvimento com a obra de Deus, de forma íntima, de forma apaixonada e de forma duradoura. Para nós despertarmos, nós temos que nos despertar para tudo o que Cristo quer fazer em nós e por meio de nós, aonde quer que nós estejamos. Nós precisamos nos envolver na obra de Deus de forma duradoura, de forma íntima, não descartável e curiosa. O jovem que se envolve dentro da obra de Deus hoje, a primeira oportunidade que ele tem, ele sai. O pastor está me atrapalhando. Eu não estou conseguindo estudar, não estou conseguindo fazer isso, não estou conseguindo fazer aquilo. O que acontece? Acaba deixando a obra de lado. É a realidade de muitas igrejas hoje. Mas vamos ver aqui hoje, então, algumas verdades que não podemos esquecer sobre o envolvimento com Jesus. E se nós queremos causar um impacto na vida de outras pessoas, esse impacto primeiro tem que acontecer em nós. Esse impacto primeiro tem que acontecer no nosso coração. Algumas verdades que não podemos esquecer sobre o envolvimento com Jesus baseado na vida desse jovem. Primeira coisa é que envolver-se com Jesus significa ultrapassar as barreiras da atração curiosa. Esse jovem aqui, ele é apenas mais um na multidão. Esse jovem, ele é um símbolo. Quem esse jovem representa? Esse jovem representa os seguidores ocasionais de Cristo, os seguidores temporários de Cristo. Talvez você conheça aí alguém que começou a servir a Cristo, e serviu 1 mês, serviu 2 meses, 3 meses, caminhou com Cristo aí durante 6 meses, e hoje nem se vê mais falar dessa pessoa. No dia 11 de fevereiro de 2007, eu entreguei minha vida a Jesus, num retiro de carnaval. Junto comigo foram mais 22 pessoas naquele retiro, que foram à frente, entregando a sua vida a Cristo. Adivinha quantas delas estão no Evangelho hoje? Quem chuta? Uma. Acertou. Eu. O único. E eu falo isso com propriedade porque eu conhecia todas aquelas pessoas. Seguidores ocasionais. Seguidores temporários. Na hora do afã ali, do louvor, fazendo aquele louvorzão bonito, na época que estava em onda, era o trazendo a arca. Né? Todo mundo foi lá para frente. Depois, no envolvimento mesmo com Cristo, todo mundo deu para trás. Esse jovem aqui, ele decidiu seguir a Jesus, sem medir consequências. Mas ele não percebeu que ele estava apenas enrolado em um lençol. Ele não tinha roupa. Por que ele fez isso? Porque ele foi movido pela curiosidade. Ah, vamos lá naquela igreja lá, que está tendo lá aquele culto jovem, bacana demais, está cheio de gente lá, todos os jovens estão indo lá. Ah, vamos lá naquela igreja que está crescendo aí em Belo Horizonte, né? Está todo mundo indo para lá. Vamos lá. Envolvimento curioso. Porque se lá não te agradar, você vai embora. Na primeira encruzilhada, você vai embora. Foi isso que aconteceu com esse jovem aqui. Na primeira encruzilhada, ele fugiu. Ele fugiu envergonhado. Curiosidade, pressa, improvisação foram as misturas que esse jovem usou. Por quê? Porque ele era um discípulo sem compromisso. A maneira como ele estava vestido demonstra que ele era apenas um curioso. E o curioso, ele é atraído. Porém, ele não tem a dimensão do que realmente significa um compromisso com a missão de Jesus. E aqueles que se cobrem com o lençol, eles são um símbolo dos seguidores que não têm compromisso com Cristo. Ele se tornou aí apenas um discípulo casual. Ele não era um verdadeiro discípulo. Faltava para ele o compromisso com Cristo. Ele estava ali apenas de improviso. Ele seguiu a multidão. Seguiu Jesus movido pela curiosidade. Mas ele não tinha aliança com Deus. Não era o Deus da vida dele. Só queria ver o que estava acontecendo. A sua postura é de superficialidade diante do problema que envolve seguir a Jesus. Nós vamos saber qual que é o problema que envolve seguir a Jesus. O lençol era a única coisa que aquele menino tinha, mas era superficial. Aquilo ali não traria salvação para ele, tanto que foi arrancado logo, foi tirado dele.
Então, envolver-se com Jesus significa ultrapassar as barreiras da atração curiosa. E qual que é o problema que eu falei aqui? O problema está aqui, ó. Envolver-se com Jesus exige de nós a perda da nossa liberdade. Aquele jovem, ele não queria ser preso com Jesus. Ele não queria ir com Jesus. Ele queria apenas se manter distante. Aquele jovem, ele não sabia o que alguns anos depois, Paulo foi falar. Eu estou crucificado com Cristo. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que morreu no meu lugar. Mas esse jovem não sabia disso. E é esse o problema de se envolver com Jesus, irmãos. Se envolver com Jesus não é mil maravilhas, não tem problema. Porque ao me envolver com Jesus, eu perco a minha liberdade. Porque agora eu estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas é Ele que vive em mim. Envolver-se com Jesus é algo perigoso e radical para a minha segurança pessoal. Envolver-se com Jesus é perder a minha autonomia, porque a gente acha que é autônomo. A gente acha que é independente. A gente acha que é livre. Envolver-se com Jesus é passar de autossuficiente para dependente dele. E se falando aí de um envolvimento com a obra de Deus não se faz sozinha, gente. Jesus deu a tarefa de cumprir a sua obra a nós. Ele poderia ter comissionado seus anjos, que vem cá, anjos são muito melhores do que nós. Anjo não tem pecado. Anjos são muito melhores do que nós. Escolheu homens, ele escolheu mulheres, ele colocou em nossas mãos a grande comissão, como eu disse aqui dias atrás, a grande comissão de Cristo não é a grande sugestão, é a grande comissão. Ele não sugeriu que a gente fosse e pregasse o evangelho. Ele mandou, ele ordenou, vão, ide. E envolver-se com Jesus dá trabalho, irmãos, dá trabalho. Olha de onde que ele nos tirou. A Bíblia diz que ele nos tirou da posição de escravos. E nos colocou agora na posição de servos dele, de filhos, amados, adotados por ele. Ele nos transportou do império das trevas e nos levou para o império do reino dos filhos do seu amor. Olha que trabalheira. Olha o trabalho que Cristo teve. Tudo que o jovem quer hoje é ser livre. E aproveitar dessa liberdade. Isso acaba envolvendo também o relacionamento com Jesus e com sua obra. Muitas das vezes nós queremos usar lençóis para poder fazer a obra de Deus. Vamos fazer desse jeitinho aqui? Né? Vamos fazer daquele jeitinho lá? Vamos tocar de qualquer jeito aqui, sem ensaio? Né? Tocar qualquer música? Né? Ou vamos mexer aí nas coisas, igual os meninos estão mexendo lá atrás, de qualquer jeito? Vamos fazer de qualquer jeito. O qualquer jeito para Deus não serve. O qualquer jeito para Deus não está fazendo para Deus, ele está fazendo para Satanás. Deus quer o melhor de nós. Deus quer a excelência da nossa obra para com Ele. Mas muitas vezes a gente quer fazer a obra de Deus colocando lençóis. Usando lençóis. Mas não é dessa forma. Nós não podemos viver a ética do momento. Vamos fazer isso porque todo mundo está fazendo. Ou da conveniência. Ou porque os antigos fizeram. E tem que seguir aí o que os antigos fizeram. Não. Uma vida com Jesus deve ser vivida sem olhar para trás. Nós temos que nos entregar ao relacionamento com Ele, nos entregar à obra dEle e viver intensamente o Evangelho de Cristo, produzindo frutos, até transformar a nossa liberdade em compromisso. Eu estou comprometido com Deus, eu estou crucificado com Cristo, não sou eu, Roner Sanderson, que vivo mais, é Cristo que vive no Roner Sanderson. Já não sou eu que mando em mim, é Cristo que manda em mim. Se Ele quiser, igual o filme de Paulo fala isso. Se eu vou para a direita, se eu quero ir para a direita, Deus me manda ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. Ele ia onde Deus mandava. Assim nós temos que viver a nossa vida. Vinde
a mim, disse Jesus, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Produzir frutos, é isso que o Senhor quer de nós. Amanhã eu vou pregar aqui a parábola do semeador, mas eu não vou falar sobre o semeador. Eu não vou falar sobre o nosso papel de ser semeador, de ser um evangelista. Eu vou falar sobre o solo, que é o coração de quem está recebendo. Aqui hoje, pode ter aqui dentro da igreja, hoje, entre vocês, aqueles 4 tipos de solos lá que o Senhor Jesus diz em Mateus 13. Que representa o coração do homem. O Senhor nos chamou para produzir frutos. Naquela parábola, somente um solo produziu frutos. É esse que nós temos que ser. E nós temos que nos envolver no problema que é seguir a Jesus. Seguir a Jesus envolve perder a nossa liberdade. Já não somos livres mais. Me lembro uma vez no seminário, um dos nossos amigos lá perguntou ao pastor de teologia sistemática, pastor, mas não seria bom para nós hoje sermos livres? O pastor olhou para ele assim com aquela cara de desconfiado, professor, olhou, balançou a cabeça e falou, não. Porque a única vez que nós somos livres, você viu no que deu. Falando, se referindo aí a Eva e a Adão. Nós não nascemos para ser livres. Nós nascemos para ser dependentes de Deus. E esse é o problema para o jovem hoje. O jovem quer ser livre. Esse jovem aqui queria ser livre. Na hora que pegaram ele pelo lençol, ele se desenrolou do lençol e foi embora. Ele foi curtir a sua liberdade. A terceira coisa é que envolver-se com Jesus não é fugir nas horas críticas. Muitas vezes a imaturidade não nos deixa aprender esse princípio. Porque, como eu disse aqui, muitos assumem um compromisso com Jesus em um acampamento. Eu não sei se o seu caso foi assim. Mas depois somem do caminhar com Jesus na vida diária. Aqueles que se cobrem com lençol são um símbolo daqueles que querem ser diferentes, mas não querem fazer a diferença. Eu quero ser crente, reformado, presbiteriano, calvinista, dos 5 pontos, das 5 solas. Mas ninguém sabe que você quer ser desse jeito. Ninguém sabe que você crê em Cristo. Na sua faculdade, ninguém sabe que você é crente. Na sua família, muito menos. Ele quer ser diferente, mas ele não quer fazer a diferença. Aquele jovem foi identificado como um seguidor de Jesus. Ele não estava no grupo que prendia Jesus, de Judas ali e dos soldados. Então, qual que foi a lógica do pensamento daqueles homens? Ele é um seguidor de Jesus. Não foi isso que fizeram com Pedro? Ei, você é um seguidor de Jesus. Jesus? Nem sei quem é. Ei, você é um seguidor de Jesus. Eu vi você com eles. Eu não sei do que você está falando, não. Terceira vez, você é um seguidor de Jesus. Eu te vi com eles, caminhando com ele. Eu nem sei quem é Jesus. O galo cantou, ele se lembrou do que Jesus tinha dito. E chorou, e se arrependeu. Aquele jovem foi identificado como um seguidor de Jesus. Então pensaram que podiam prender ele também. Mas quando lançaram a mão nele, ele estava cobrindo com o lençol e saiu correndo. Aquele jovem, ele não era um discípulo, ele era um carona na fé. Muitas vezes, as pessoas estão na igreja como caronas na fé. O compromisso com Jesus não pode ser descartável e superficial. Porque o chamado de Cristo é para os corajosos, não para os curiosos. Lembra lá da história de Gideão? Com quantos soldados ele combateu? 300. Mas quantos eram? No início? Milhares. Tudo curioso. Na primeira oportunidade, o Senhor Deus mostrou para eles. Deixe eles de lado. Vá apenas com 300. Eram os corajosos. Lembra dos valentes de Davi? Eram homens corajosos.
Eram homens que estavam ali se envolvendo de forma radical no plano de Deus para a humanidade. Jesus hoje continua chamando e atraindo as pessoas para envolvimento radical com Ele. Envolvimento radical não é temporário. Envolvimento radical não é curioso, não é distraído, não é relaxado, não é sem testemunho, não é sendo mais amigo dos homens do que amigo de Deus, não é sendo amigos do mundo. Não. Envolvimento radical é um envolvimento frequente, íntimo, relevante, aplicado, zeloso pelas coisas de Deus, amigo somente de Deus, tendo Ele como centro desse relacionamento, estando no mundo, mas não pertencendo a este mundo e nem amando este mundo, tendo prazer na lei do Senhor, meditando nela de dia e de noite, como diz o Salmo 1, envolvendo com a obra que Cristo deixou para que fizéssemos em seu nome. E quando Jesus disse para aqueles homens, e disse para nós também, venha e me segue, Ele nos chamou para um envolvimento com Ele e com a sua obra, não com nós mesmos. E o projeto de Deus ainda é pessoas corajosas. Qual que é a palavra que 1 João dá para nós? Jovens, eu vos escolhi porque sois fracos, sobrecarregados, melindrosos, curiosos, sem compromisso. Foi essa a palavra? Não. Jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Quem é você na obra de Deus? É você daqueles que fogem ou daqueles que se envolvem? Porque o primeiro impacto tem que acontecer em nós. Se o impacto da obra de Deus não invadir a nossa vida, nós vamos ser daqueles que fogem. Se invadir a nossa vida, nós vamos ser daqueles que se envolvem. Qual que é a sua turma? Você é daqueles que andam nu? Ou estão vestidos aí com o uniforme da obra de Deus? Vocês estão crucificados com Cristo ou com vocês mesmos? Quando eu olhei para aquele tanto de jovem naquela esquina ali, eu só pude lamentar, irmãos. Porque eles estão no inferno. Eles estão no inferno. Eles não creem em Jesus. Mas é possível que eles passem do império das trevas para o reino do Filho e do amor de Deus. Mas eles estão lá, se envolvendo, se comprometendo. E nós, que estamos no reino do Filho e do amor de Deus. E nós, que dizemos que cremos no Senhor Jesus. É preciso decisão, gente, para poder seguir Jesus. Há pessoas que estão sempre ali, tentando seguir Jesus, tentando fazer a obra dele, mas nunca conseguiram tomar a decisão certa. Nunca conseguiram se envolver de verdade. Algumas até já se envolveram com o Senhor ao ponto de chamá-lo de Salvador de suas vidas. Mas eles ainda não se envolveram com a sua obra. Porque eles estão observando Jesus de longe. Mas eles não chegaram perto o suficiente para se entregar por completo. Quem é você? Você é daqueles que fogem, daqueles que se envolvem? Você é daqueles que andam pelados? Ou daqueles que vestem o uniforme da obra de Cristo? Leve essa palavra para o seu coração, para a sua vida. Envolver-se com Jesus é mais do que envolvimento curioso. Envolver-se com Jesus é perder a minha liberdade. Envolver-se com Jesus é ter um relacionamento com Ele íntimo e duradouro, não descartável e curioso. Esse é o impacto que você vai causar na vida de outras pessoas. Esse é o impacto que você vai causar dentro da sua igreja, se envolvendo, amando, cuidando, fazendo, botando a mão no arado. E a Bíblia diz que aquele que bota a mão no arado, mas olha para trás, sem vergonha. Maldito, não pode ser seguidor de Jesus. Não pode ser discípulo de Jesus.
Queria que você fechasse os teus olhos aí e fizesse uma oração, enquanto os meninos se compõem ali novamente para tocar mais uma canção para a gente, né? E colocasse a sua vida diante de Deus. Se você tem vivido uma vida com apenas de dificuldade, é hora de pedir perdão a Deus, porque Ele ouve. De um coração quebrantado, Ele perdoa. Ele perdoa o seu pecado, Ele perdoa a sua insegurança, Ele perdoa a sua curiosidade. E você que é do time daqueles que vestem o uniforme da obra de Deus, agradeça a Deus por isso, porque você foi alcançada com uma maravilhosa graça, com um amor que não tem fim. Você foi chamado para frutificar, você foi chamado para dar fruto, você foi chamado para envolver-se e amar a obra de Deus e causar um impacto na vida de outras pessoas. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus. E o que mais queremos aqui é ter um relacionamento íntimo e duradouro com o Senhor, não superficial, nem descartável, Pai. Em nome de Jesus, ajude cada jovem aqui, do mais novo ao jovem de mais idade, Pai, a nos envolvermos com a Tua obra, a fazermos aquilo que o Senhor nos pede para fazer, Pai, em nome de Jesus. Abençoe o nosso coração para que ele seja solo bom, solo frutificador a 30, 60 e a 100 por um, Pai. Em nome de Jesus, que cada jovem aqui dessa igreja e que veio aqui de outra igreja, venha, meu Pai, a abençoar a sua igreja colocando a mão na massa e trabalhando para a obra do Senhor crescer e se desenvolver, Pai. Nós precisamos de trabalhadores, nós precisamos de servos, e ninguém melhor do que os jovens, Pai. Nós te louvamos e pedimos que o Senhor tire de nós todo o lençol, tire de nós toda a toalha e coloque em nós roupas apropriadas para poder servir ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.